Então vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13 até o verso 33, diz assim a palavra de Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios, irritados de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. Ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, neste momento. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu santo evangelho, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, de bem dizer, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, em nossas vidas, pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de te conhecer, de lermos a tua palavra e dela aprendermos. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pela iluminação do teu Espírito, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por todas as coisas concernentes à salvação, ó Deus, que aqui encontramos na tua palavra. Meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, queremos
neste momento te pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda da tua graça, ó Deus, para meditarmos na tua palavra, Senhor, aprendermos mais a tua palavra. Que essa palavra seja aplicada, Senhor, com poder em nossas vidas, em nossos corações, ó Deus. Queremos te pedir como um salmista, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Ó Senhor, que o teu Espírito venha sobre nós, sobre o teu povo, e ilumine, Senhor, o nosso entendimento e nos mostre, Senhor, a tua verdade, Senhor, de maneira poderosa, Senhor, para que sejamos de fato transformados, ó Deus, de fato transformados. Não estamos interessados, ó Deus, em mero estudo, Senhor, da tua palavra apenas, mas, ó Deus, na manifestação de poder do teu Espírito, Senhor, que realmente pode transformar, Senhor. Não em palavras de sabedoria humana, Senhor, mas em demonstração do Espírito e de poder. É isso que necessitamos, ó Deus, é isso que precisamos, porque não somos nada sem Ti. Sem Ti, ó Deus, nada podemos. Sem o Teu Espírito, nada podemos. Ó Deus, somos como terra seca, assim, árida, necessitando, Deus, de água. E a Tua palavra diz que aqueles que creem em Cristo Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. E isso disse Cristo acerca do Espírito que havia de ser dado, Senhor. Então, ó Deus, nós te pedimos, concede-nos isso, Deus, porque cremos em Cristo. Desejamos mais de Cristo, desejamos conhecê-lo mais. Envia então, ó Deus, o teu Espírito, ó Deus, para que possamos contemplá-lo então mais, ó Deus. E sejamos então transformados, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome. Ó Deus, abençoa-nos e ajuda-nos. Em nome de Cristo, nós oramos e te pedimos, ó Deus. Amém. Irmãos, então, gostaria de dar continuidade a Lucas capítulo 24, do verso 13 ao 33, que começamos na semana passada. Então, os irmãos se lembram que nós falamos até aqui acerca da tristeza espiritual, da sua causa. Então, nós falamos que verdadeiros cristãos podem passar por momentos de tristeza, depressão espiritual. Vimos que há muitos exemplos nas Escrituras acerca disso, e na história da igreja. E nós vimos também que, nesse texto de Lucas 24, esses discípulos estão no caminho aqui de Emaús, de acordo com o verso 13, eles estavam nessa situação, né? Situação de tristeza, de depressão, estavam tristes, desanimados, cansados. É isso que Cristo disse para eles: porque estáis tristes? Então, vimos que é possível, então, o verdadeiro discípulo passar por isso. Também falamos um pouco sobre a causa que causou esse sentimento neles, essa tristeza neles. Falamos que havia um conhecimento então incompleto acerca da obra e da pessoa de Cristo. Então, isso pode causar uma tristeza espiritual, uma depressão espiritual. Consequentemente, o que nós devemos fazer? Devemos buscar conhecer a Cristo. Como diz Paulo, devemos buscar conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Preciso buscá-lo, preciso conhecê-lo. E agora nós falaremos sobre a condição do coração deles, do coração frio. Então, quando examinamos aqui o verso principal que estamos considerando, é o verso 32, que diz assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, quando examinamos esse verso, fica implícito que anteriormente a essa experiência que eles tiveram de conhecer mais a Cristo, de andar com Cristo, essa experiência de ouvirem da própria boca de Cristo o Evangelho, antes dessa experiência, quando eles têm essa experiência, e no verso 32 eles disseram: não nos ardia o coração. O que está implícito aqui é que anterior então a essa experiência,
Eles estavam com o coração desanimado, coração frio. Então, o contrário do que estava no verso 32. Então, eles estão com o coração aqui frio, congelado. Espiritualmente falando, né, estavam frios, o coração frio. Então, daí o motivo pela sua condição de tristeza, de depressão espiritual. Então, antes, podemos afirmar então que antes, ou anterior à aparição de Cristo, essa era a sua condição. Então, falamos anteriormente que existe uma tristeza saudável, a Bíblia recomenda, mas aqui não é o caso. Existe uma tristeza que não é recomendável, que não é bíblico, que não é correto. E é essa situação aqui que os discípulos estão. Tanto é que Cristo aparece exatamente para corrigir isso, para explicar para eles, para demonstrá-lo na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor. Cristo aparece para vivificar esses discípulos que estavam então tão desanimados. Então nós pretendemos falar, se Deus permitir, depois sobre como Cristo fez isso. Como fazemos para ter um coração assim, conforme descrito no verso 32. Mas hoje, por enquanto, nós vamos falar então sobre a condição do coração frio. Então, o que caracteriza um coração frio? Como sabemos que estamos nessa condição? Então, para destacar aqui com os irmãos 3 coisas que caracterizam então esse coração frio. Um sentimento de frustração, uma insensibilidade espiritual e, por último, quando os deveres espirituais são um peso. Então, em primeiro lugar, o sentimento de frustração. Então, o que caracteriza esse coração frio? Um coração frio. Um sentimento de frustração. Então, havia nesses discípulos um sentimento de frustração que estava dominando eles. Verso 21, veja o que diz. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. E nós esperávamos. Não aconteceu como nós estávamos esperando. Então eles estavam frustrados. Eles estavam simplesmente frustrados por acharem que tudo o que havia acontecido com a morte e crucificação de Cristo, tudo isso não era para ter sido assim. Então aqui estavam eles, depois de terem visto tantas coisas que Cristo realizou, depois de ouvirem tantos ensinamentos maravilhosos de Cristo, agora aqui estavam eles frustrados, porque achavam que as coisas deveriam ter tido um final diferente. Então muitos cristãos podem chegar ao momento de sua caminhada cristã onde se encontram frustrados, completamente frustrados. Por que isso acontece? Só você vê o que está acontecendo com esses discípulos. Eles estavam desapontados porque achavam que as coisas deveriam ser de um modo diferente e na verdade não estavam atentando que as coisas deveriam acontecer do modo como o próprio Deus havia predito e prometido nas Escrituras. Então Deus havia dito de antemão como e o que deveria acontecer. E o próprio Cristo havia dito para eles várias vezes. Você pode ler nos evangelhos, falando acerca da sua morte, sua ressurreição e assim por diante. Mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, eles estavam frustrados. Eles disseram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Em outras palavras, ele então não remiu Israel. Em outras palavras, o ofício do Messias acabou, terminou. Não deu certo. Então tudo isso, como falamos anteriormente, veio de um entendimento incompleto acerca de quem é Cristo, acerca da obra de Cristo, o que Cristo realmente veio fazer. Em outras palavras, esses discípulos não estavam simplesmente, eles não estavam se submetendo ao que a Escritura havia dito que aconteceria. Em vez de se submeterem ao ensino da palavra de Deus, eles estavam procurando colocar suas esperanças em suas próprias ideias pré-concebidas. Então eles tinham uma ideia de como as coisas deveriam acontecer.
como não aconteceram conforme eles imaginaram, estavam frustrados. Estavam com o coração então aqui agora desanimado, frio, estavam tristes. Mal sabia eles que o que para eles era o fim, na verdade, era apenas o começo. Do ponto de vista de Deus, por assim dizer, muitas de suas promessas estavam apenas começando a se cumprir. Tudo estava apenas começando e eles nem sabiam. Imagine as grandes coisas que estavam ainda para acontecer. Que Cristo ressurreto ia aparecer para eles. E que lá em Pentecostes o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. E aí, então começaria a verdadeira pregação poderosa do Evangelho. Não que ela não existia antes lá em João Batista, no próprio Cristo. Mas vai haver agora algo diferente, algo novo. O Espírito vai ser derramado sobre a igreja. Então, mal sabia eles que, na verdade, a morte de Cristo foi pelo seu povo, para salvar o seu povo dos seus pecados, e a sua ressurreição foi para a nossa justificação, e tudo estava apenas começando. O que para eles era o fim, na verdade, estava apenas começando. Então, essa era a situação deles, situação de frustração, mas porque eles pensavam que as coisas tinham dado errado. Eles pensavam que as coisas não tinham dado certo, quando na verdade as promessas de Deus estavam se cumprindo, estavam começando a se cumprir, na verdade. Então, o que devemos fazer? O que devemos fazer neste sentimento então, de frustração? Em primeiro lugar, considere as promessas de Deus. Então, você se encontra no sentimento de frustração, sua caminhada cristã? Então, examine a sua vida. Pergunte-se por que você está com esse sentimento de frustração. Então, esses discípulos estavam frustrados por acharem que tudo estava acabado por ocasião da morte de Cristo. Mas e você? O que está deixando você frustrado? Seja o que for, examine a sua vida, as promessas de Deus contidas nas Escrituras e medite nelas. Porque Deus é fiel para cumpri-las na vida de todo o seu povo. Então, o que deixa você frustrado? Então, por exemplo, você pode estar frustrado pela grande dificuldade hoje de conseguir um trabalho difícil. Podemos ficar frustrados. O crente pode ficar frustrado com isso. Mas o que diz a palavra de Deus sobre isso? Quais são as promessas de Deus? Ele diz nas Escrituras, Hebreus 13, verso 5: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então é uma promessa de Deus. Filipenses 4,19, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então são promessas de Deus. São promessas que ele deu a nós, deu ao seu povo. Então devemos considerar essas promessas. Se vivemos frustrados, devemos considerar as promessas de Deus. Muitas vezes, então, como esses discípulos, podemos estar esperando uma coisa, ficamos frustrados porque não está acontecendo conforme nós queremos, mas na verdade Deus está cumprindo ainda as suas promessas. Então você, apesar de poder estar passando por uma situação de dificuldade em relação ao trabalho, Deus, de alguma maneira, tem suprido você. Você está vivo, você tem o alimento, você ainda tem as coisas básicas. Então Deus, ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Segundo as suas riquezas, ele suprirá todas as vossas necessidades, em glória, por Cristo Jesus. Então, ele está fazendo isso. Então, o problema é que muitas vezes achamos que tem que ser de um modo, e Deus está fazendo de outro modo. Mas ele está cumprindo a sua promessa. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que minta. Ele não vai mentir. Suas promessas serão cumpridas.
Ou talvez a sua frustração seja com relação à sua vida espiritual, por exemplo. Talvez não seja como você gostaria no momento. Talvez você, de fato, não está conseguindo mortificar pecados que fortemente te assediam, por exemplo. Isso deixa o cristão frustrado, pode deixar-nos frustrados. Mas também existe promessa das Escrituras quanto a isso. Como nós devemos mortificar o pecado? Como nós devemos? A Escritura diz: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. Pelo Espírito. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Gálatas 5,16, Paulo diz o seguinte: andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então é pelo Espírito de Deus. Você tem que andar no Espírito, você tem que mortificar pelo Espírito, não é pela sua força, não é pelo seu esforço, você mesmo fazer isso, mas é pelo Espírito de Deus. Você não consegue vencer o pecado com a sua própria força. Você não consegue vencer o pecado pelo braço da sua carne. É pelo Espírito de Deus. Então você esteja frustrado por não conseguir vencer o pecado, mas Deus, Ele nunca prometeu que você conseguiria dessa forma. Você conseguiria por você mesmo. Somente pelo Espírito. E a promessa que Cristo dá é a seguinte: Lucas 11:13, Cristo fala o seguinte: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então você está frustrado com a sua vida espiritual, mas você tem rogado a Deus de dia e noite, para que Deus lhe conceda mais e mais do seu espírito. Ele diz: se vocês são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Então você tem que parar de ficar tentando na sua própria força vencer os pecados. Para tudo e clame a Deus por essa promessa aqui. Busque a Deus. Senhor, concede-me mais do teu Espírito. É somente pelo Espírito que eu vou conseguir fazer isso. Então esses dois discípulos haviam esquecido as promessas de Deus acerca do Messias, que o seu reino, por exemplo, duraria para sempre. O reino do Messias iria durar para sempre. Se ia durar para sempre, como é que isso tudo poderia estar acabado agora? Como? Então, na verdade, não estava acabado. Eles é que não estavam considerando seriamente as promessas de Deus. Eles não estavam crendo que aquele que as prometeu era também poderoso para as cumprir. Não foi isso que Abraão fez diante das impossibilidades? Romanos 4 diz que ele não atentou pelo seu corpo já amortecido, não atentou para o ventre amortecido de Sara, mas ele considerou que Deus, aquele que prometeu, era também poderoso para cumprir as suas promessas. Então você crê seriamente nisso, que aquele que prometeu é também poderoso para cumprir todas as suas promessas? Então existe alguma necessidade na sua vida neste momento pela qual você está frustrado, você está frustrado com relação a isso? Mas existe alguma necessidade dessa que deixa você frustrado, que Deus não pode fazer algo, que Ele não pode suprir, que não esteja contido nas Escrituras? Então leia as Escrituras, busque a promessa de Deus. Dei 2 exemplos apenas, mas busque a palavra de Deus, você vai entender e conhecer que Deus, Ele prometeu muitas coisas para o seu povo, e nós podemos crer nas promessas de Deus. Nós temos que nos agarrar a essas promessas e orar, buscar a Deus, confiados nelas, confiados delas. Então a sua frustração, muitas vezes, é porque você não está crendo como deveria nas promessas de Deus. Olha, por exemplo, Salmo 77. Veja comigo, Salmo 77. O sentimento aqui do salmista. Salmo 77, verso 7. Olha o que ele diz. Até o verso 10. O salmista diz: rejeitará o Senhor para sempre? E não tornará a ser favorável?
Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já as promessas? Já acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Então você está frustrado porque as coisas não são como você imaginou? Isso é enfermidade sua. Não, questão sua. Você que não está entendendo as promessas de Deus. Você não está entendendo a palavra de Deus. Deus tem o melhor para nós, para o seu povo, mas aquilo que você quer e você não está vendo, não está recebendo da parte de Deus, não é o que Deus prometeu, não é o melhor. O melhor é algo diferente, muitas vezes. Veja o caso desses discípulos. Imagine, né, se as coisas tivessem acontecido como eles estavam esperando. Que Cristo não tivesse sido crucificado, então. E Cristo remisse Israel, então, do jeito que eles estavam pensando. Nós estaríamos perdidos. Ninguém seria salvo. As promessas de Deus não teriam sido cumpridas. Nós não teríamos o Evangelho. Então, muitas vezes, o que Deus está fazendo na sua vida não está conforme o que você quer. Você tem que olhar para a palavra de Deus. E é enfermidade sua. Né? Você que não está entendendo os planos de Deus. Você que está falhando em compreender as promessas de Deus. Então volte-se para a palavra de Deus e considere seriamente a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer. E em segundo lugar ainda, além de considerar a palavra de Deus, as promessas de Deus, nós temos que nos submeter também a essa palavra. Então a frustração desses discípulos veio porque eles estavam mais interessados nas suas próprias ideias do que nas de Deus. Simplesmente isso. Então, como as coisas não aconteceram como eles haviam pensado, logo ficaram frustrados. Há muitas pessoas nessa situação. Muitos nessa situação. Por exemplo, muitos ficam frustrados com Deus e com Cristo porque acharam que a vida cristã seria de um jeito diferente. Por exemplo, há pessoas que passam aí para uma igreja porque os problemas vão ser resolvidos, vão ter mais saúde, vão ter prosperidade. Né? Talvez eles pensaram que, na verdade, a maioria dos problemas se acabariam, se resolveriam. Porém, em alguns casos, os problemas podem ter aumentado. Né? Então, tais pessoas não se deram conta de que essas coisas nunca foram prometidas por Deus. É verdade que falsas igrejas, falsas doutrinas que são pregadas prometem essas coisas também. Mas, por outro lado, é verdade que essas pessoas estão buscando só isso também. E não buscando Deus verdadeiramente. Então, na Escritura, Deus nunca prometeu isso. As pessoas não teriam mais enfermidade, ou as pessoas seriam agora prósperas e assim por diante. Pelo contrário, a Escritura diz que o caminho é estreito, a porta é estreita. Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições. Então as pessoas ficam frustradas porque acharam que a vida cristã era uma coisa e na verdade é outra. Né? E há outras pessoas também que ficam frustradas porque, mesmo tendo um entendimento melhor ou maior das Escrituras, também não se submetem às Escrituras diariamente, de fato. Né? Então você pode até ter um conhecimento melhor, pode até rejeitar a teologia da prosperidade, mas você se submete de fato à palavra de Deus, aquilo que Deus disse, aquilo que Ele prometeu, ou você se baseia nas suas próprias ideias. Né? Então você pode até rejeitar essa falsa ideia de que o cristão não passa por aflições, como algumas pessoas pregam por aí, mas você realmente se submete à palavra de Deus? Então, Deus em sua palavra não nos prometeu que a vida cristã seria fácil, ou que nós alcançaríamos uma vida espiritual elevada e feliz facilmente, ou somente por frequentar a igreja, ou só participando de estudos bíblicos, apenas lendo livros de teologia, ler sobre a história da igreja, apenas estudando essas coisas, nós
rapidamente então cresceríamos na fé e venceríamos tudo, né? O pecado e tudo. Deus não prometeu isso. Então Deus não prometeu. Você pode estar participando aí todo domingo de muitos estudos bíblicos e não está conseguindo vencer o pecado. Deus não prometeu, na palavra de Deus, que você vai vencer ou mortificar o pecado através dessas coisas. Essas coisas são importantes, ajudam, mas são apenas instrumentos, são alguns instrumentos que Deus nos concedeu. Instrumentos que devemos fazer uso, é claro. São bons, mas não é eles por si só que vai fazer com que você seja mais santo e mais piedoso. Somente isso. Não é somente isso. Deus não prometeu isso. Você não encontra isso nas Escrituras prometido dessa maneira. Então muitos ficam frustrados depois de conhecerem, estudarem. E peraí, mas isso não está acontecendo na minha vida. Mas você só estudou? Você só estudou? É claro que não vai acontecer na sua vida. Você apenas estudou. Então estudar é apenas estudar. O que Deus promete é o seguinte. Jeremias 29:13, por exemplo. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então você tem feito isso? Buscado a Deus com todo o vosso coração, com todas as suas forças. É muito mais do que simplesmente abrir um livro e ler. Em Jeremias também ele diz o seguinte: clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, meu angústia, meu aflição. Deus diz o seguinte no Salmo 50, verso 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, em outras palavras, não adianta apenas esperarmos que Deus vai abençoar sua vida espiritual se você está apenas interessado em ler, em estudar. Apesar disso ser importante, não buscá-lo de todas as suas forças, com todo o seu coração, em oração. Você não fizer isso, não vai adiantar. Ele nunca prometeu que ele seria encontrado apenas pelo estudar da palavra. Mas é o estudar da palavra com oração, buscando ele de todo o seu coração. Então, se todo esse estudo que você faz, suas leituras, tudo isso, se isso não está te levando para ficar mais de joelho e orar a Deus, então alguma coisa está errada. Então você está se submetendo realmente à palavra de Deus? Então a palavra de Deus diz: humilhai-vos. Humilhai-vos debaixo da mão de Deus, da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Então você tem se humilhado mesmo? Você quer fazer as coisas como você acha que tem que ser? Como você bem entende? Ou você tem se submetido à palavra de Deus? Salmo 81. O Salmo 81 diz o seguinte. Salmo 81, verso 13. Diz o seguinte: ó, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e eu sustentaria com trigo mais fino, e o fartaria com mel saído da rocha. Então você quer isso aqui? Você ser sustentado com um trigo mais fino e ser farto com o mel saído da rocha. A rocha é Cristo. Você quer ser alimentado verdadeiramente, espiritualmente por Cristo? Vigor na sua vida espiritual? Ele diz: ah, se meu povo me tivesse ouvido. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Então você tem ouvido a Deus e se submetido à sua palavra, tudo o que ele tem dito? Então precisamos fazer isso. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então, submissão à palavra de Deus. Senhor, o que tu queres que eu faça? Qual é a tua vontade? Quais são as tuas promessas?
E não querer impor para Deus suas próprias ideias. Você colocar para a sua vida mesmo. Você pode fazer isso, até conscientemente. Eu queria que as coisas fossem assim, fosse assado, tal, etc. E não vai funcionar do jeito que você quer. E graças a Deus por isso. Porque se fosse do jeito que você quer, você estaria perdido. É do jeito de Deus, é do jeito dele, é o método dele. Ele que sabe o que é melhor. Ele que ordenou todas as coisas do jeito dele, que ele sabe que é o mais correto e é o melhor para a sua vida, para a sua alma. Você precisa se submeter a ele. Não adianta você querer lutar contra aquilo que Deus prometeu. Não adianta você querer impor para Deus algo que Deus não disse, que Deus não prometeu. Se você quiser fazer isso e você entrar em conflito com Deus, você vai estar em conflito com Deus. E quando você entra em conflito com Deus, adivinha quem é que perde a esse conflito? Quem é que perde nessa batalha? É você. Você não consegue ganhar de Deus. Nós nunca conseguiremos ganhar de Deus. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios, somos mais fortes que o Senhor? Não somos. Não somos. Você tem que se humilhar diante de Deus. Humilhar-se diante de Deus e dizer, Senhor, qual é a tua vontade? Fala aqui, o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Mostra-me na tua palavra qual é a tua vontade. Então esse sentimento de frustração, esse coração frio, vem pelo fato de não querer se submeter ao que Deus disse, ao que Deus prometeu, ao que Ele ordenou na sua palavra. E essa era a situação desses discípulos aqui em Lucas 24. Eles disseram, nós achávamos, nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel. E Ele não estava fazendo isso. Então você pode estar pensando, eu achava que as coisas seriam assim, seriam assado. Deus não está prometendo, não está cumprindo nenhuma das promessas dele na sua vida? Não está? Você que não está enxergando, você está com o coração frio e não está enxergando, na verdade, o que Deus está fazendo. Não está aceitando o trabalhar de Deus, a providência de Deus. Se submeta a Deus, se submeta à palavra de Deus. Em segundo lugar ainda, o coração frio desses discípulos está relacionado à insensibilidade espiritual deles. Insensibilidade. É algo que também caracteriza o coração frio, uma insensibilidade espiritual. Estavam com o coração frio esses discípulos porque estavam experimentando essa insensibilidade. Então, não obstante as promessas de Deus e o fato ainda de terem testemunhado os feitos e os ensinos de Cristo, aconteceu ainda que um fato importante aqui ainda, né, no texto. Veja em Lucas 24, 22. Verso 22 até o 24. Olha o que aconteceu. Eles disseram o seguinte, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Então, além de terem as promessas de Deus, o ensino de Cristo, terem visto, né, o que Cristo fez e ensinou, agora aqui eles acabaram de ter um testemunho, um testemunho das mulheres. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Elas disseram para eles. Eles não acharam o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Então elas foram ao sepulcro, né? Elas não viram o corpo dele, não estava lá, e elas tiveram ainda uma visão de anjos, e os anjos disseram que eles estavam vivos. Então veja, eles acabaram de ouvir o testemunho dessas mulheres. E ainda assim, não estavam crendo. Estavam com o coração frio. Então, eles creram até por um momento aqui, né? Eles disseram assim, nos maravilharam. Eles ficaram maravilhados, mas por pouco tempo, né? Então, eles não tiveram aqui uma sensibilidade, né? Ouvir, parar, refletir sobre isso, sobre o que eles estavam acabando de ouvir, sobre o que essas mulheres disseram, né?
É interessante notar, né, historicamente falando, não somente historicamente, né, de modo geral, geralmente falando, né, as mulheres são mais sensíveis do que os homens no que diz respeito às coisas de Deus também. Não só em relação às coisas da vida de modo geral, são mais sensíveis, mas até no que diz respeito ao Evangelho. E aqui nós temos um exemplo disso, né? O puritano Richard Sibbes, ele diz o seguinte, apesar, é claro, disso não ser uma regra completa e absoluta, né? Mas ele diz o seguinte, abre aspas, Richard Sibbes diz o seguinte: em sua maioria, as mulheres são mais chegadas à religião, mostrando-se nisso mais empenhadas que os homens. A razão disso é o seguinte: a religião está especialmente arraigada nos afetos, e as mulheres têm afetos doces e fortes. Por isso, de igual modo, elas são sujeitas à fraqueza, e Deus deleita-se em mostrar o seu poder na fraqueza. Então você vê muitas famílias, né? Mulheres primeiro se entregando a Cristo, né? Voltando-se para Cristo, primeiro do que os homens. Isso aí acontece no mundo inteiro, né? Tenho visto isso aqui mesmo, onde estou, no Japão. Muito forte, isso acontece muito mesmo. E vem desde a Bíblia, né? Então, Richard Sibbes dá essa explicação, por exemplo. Apesar disso não ser algo absoluto, que todos os casos acontecem exatamente assim, não é. Não creio que seja dessa forma, mas é algo que acontece mesmo. São mais sensíveis. E esses homens aqui, como muitos, né, estavam insensíveis. Insensíveis às coisas de Deus, insensíveis ao Evangelho, insensíveis ao que Deus estava fazendo. Estavam insensíveis. Acabaram de ouvir um testemunho aqui poderoso, um testemunho aqui dessas mulheres que foram lá, tiveram até essa visão de anjos, e ainda assim eles estavam frustrados, ainda assim estavam com o coração frio, ainda assim não estavam crendo, apesar de muitas coisas, muitos sinais. Por isso que o Cristo vai dizer para eles: ó, nécios e tardos de coração para crer. Então eles estavam com o coração distante, frio, porque estavam insensíveis a Deus. Então o que você deve fazer diante disso? Né? Você deve ficar atento, em primeiro lugar, atento ao trabalhar de Deus. Esses homens não estavam atentos ao que Deus estava fazendo, ao contrário dessas mulheres. Você é sensível às coisas de Deus, ou você está insensível às coisas que Deus faz na sua vida? Então muitas vezes Deus está, na verdade, fazendo coisas na vida das pessoas ao seu redor, perto de você, mostrando que Ele é um Deus vivo e suas promessas são verdadeiras. Mas será que você está atento a isso? E Ele pode estar falando com você através da leitura da palavra, através da pregação da palavra. Mas será que você está atento a isso? Você está atento ao que Ele está dizendo? Você acha que aquilo, ou você acha que aquilo que você está ouvindo é para outras pessoas, se aplica a outros, não tem nada a ver comigo. Então você tem que estar atento à voz de Deus. Você tem que ser sensível ao que Deus faz, ao que Deus está fazendo e ao que Deus está falando. Então você deve ler as Escrituras, você deve ouvir a pregação da palavra, e você tem que procurar aplicá-las a você, aplicá-las ao seu coração. Esse é um dever, seu dever. Você deve fazer isso. Você deve procurar aplicar na sua própria vida. O que é essa palavra aí? O que Deus está falando comigo? O que isso tem a ver comigo? Você precisa ouvir o que Deus está dizendo. Em Deuteronômio 32, verso 46, diz o seguinte: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. O exemplo de Esdras, Esdras 7, verso 10, diz o seguinte: Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e ensiná-la em Israel, os seus estatutos e seus juízos. Ele tinha preparado o seu coração para isso. Você prepara o seu coração? Prepara o seu coração para ler as Escrituras, prepara o seu coração para ir ao culto, prepara o seu coração para ouvir a palavra de Deus sendo pregado
você tem que estar atento, você tem que deixar o seu coração sensível a Deus, à voz de Deus. O exemplo de Maria, né? Maria via todas aquelas coisas acontecendo com ela, nós vimos lá em Lucas 2, né? Verso 19 diz o seguinte: Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. Então, aquelas coisas estavam acontecendo ali com Cristo, ela via tudo aquilo, ela guardava todas aquelas coisas, ela conferia tudo no seu coração. Estava atenta às coisas de Deus. Quando Neemias, no livro de Neemias, nós temos aquele avivamento, as pessoas se voltaram para a palavra de Deus. Neemias 8, verso 3 diz o seguinte: leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Eles estavam atentos, prestando realmente atenção ao que Deus estava falando. Você está atento à palavra de Deus? Você está atento aos feitos de Deus? Você está atento às promessas de Deus que podem estar sendo realizadas a cada dia na sua vida? Nas coisas mais pequenas. Nas coisas mais pequenas, Deus pode estar fazendo algo e você não está atento. Você não está ouvindo a voz de Deus. Não é só em coisas extraordinárias, né? Um exemplo disso que eu acho interessante é em 1 Reis 19, ao profeta Elias, né? Então, quando ele fugiu lá de Jezabel, né, diz o seguinte, a partir do verso 11: Deus lhe disse, quando ele foi lá ele fugiu, foi para a caverna, né? E Deus lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E o texto diz o seguinte: eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Então Deus pode muitas vezes, nos acontecimentos da providência de Deus, falar por meio de coisas simples e suaves. Então não foi um terremoto, não foi por meio do fogo, algo simples, suave, né? Então você acordou hoje, você está vivo, você respirou o ar que veio de Deus, você desfrutou de uma refeição hoje, Deus está cuidando de você, você está percebendo isso? Você consegue ver a mão de Deus guiando você em todas as coisas? Você agradece a Deus por todas as coisas, ou você é insensível? Você é insensível, você está triste, você está frustrado, porque você não consegue enxergar que Deus está cuidando de você, na verdade. Isso demonstra uma frieza realmente de coração, um coração frio, uma ingratidão. Você tem que olhar para as coisas de Deus, as coisas simples também, e Deus está operando algo na sua vida. Olhe, pare, pense, reflita, ore a Deus e peça que Ele te mostre, e Ele vai te mostrar. Os irmãos se lembram, citamos uma vez o exemplo de Martinho Lutero. Martinho Lutero, por exemplo, falando sobre o pecado de viver muito preocupado, muito ansioso, preocupado, desanimado. Ele dizia o seguinte: Lutero dizia que ele tinha um pregador favorito dele. Qual era o pregador favorito de Lutero? Ele disse o seguinte certa vez: eu tenho um pregador que eu amo mais do que qualquer outro pregador na terra, e é um pequeno pássaro domesticado. Ele prega para mim diariamente. Então, um passarinho, Lutero disse, ele prega para mim diariamente. Lutero diz o seguinte: eu coloco algumas migalhas no parapeito da janela, especialmente durante a noite. E aí esse pássaro vem e ele salta, né, para o parapeito da janela quando ele deseja o seu suprimento, quando ele deseja comer. E aí ele vem e ele pega o seu suprimento, tudo o que ele deseja para satisfazer a sua necessidade.
ele leva, ele come. Depois disso, o que ele faz? Ele pula para uma árvore próxima e ele ergue a sua voz a Deus e canta a sua canção de louvor e gratidão a Deus. Então, depois disso, ele enfia a sua cabecinha debaixo da sua asa e rapidamente dorme e deixa que o amanhã cuide de si mesmo. Ele é o melhor pregador que eu tenho na terra, disse Lutero. Então ele olha o exemplo desse pássaro. Olha para a escritura, Mateus, né, diz lá que Deus alimenta todos os animais, toda a sua criação, ele cuida. Esse pássaro, ele se alimenta, canta um louvor de gratidão a Deus e deixa que os problemas de amanhã, né, o amanhã cuide de si mesmo, que é isso que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6. Então ele uma sensibilidade espiritual, ele olha esses atos simples, né, de um pássaro, ele vê que Deus está mostrando algo para ele. Deus está mostrando algo para ele. Assim nós vemos as escrituras, né? Provérbios, ele olhou para a formiga, ele disse, vai ter com a formiga preguiçoso. Ele olhou para a formiga, Deus estava falando com ele. Davi olhou para o sol, para a lua e para as estrelas, ele disse, quem sou eu, né, diante da grandeza de Deus, diante da criação de Deus? A sua glória, né, que Deus colocou no céu. Os céus proclamam a glória de Deus. Então você olha para essas coisas pequenas, muitas vezes, mínimas, mas Deus está falando por meio delas. Você é sensível ao que Deus faz, ao que Deus fala. Estes homens estavam insensíveis mesmo diante de um testemunho como este. Então você pode ficar insensível diante de uma pregação da palavra de Deus, fiel, sensível diante de um bom testemunho. Então você tem que rogar a Deus a misericórdia da parte de Deus para que você tenha um coração mais sensível para ouvir a palavra de Deus. Mas não apenas você deve ter então uma atenção, uma sensibilidade espiritual, mas essa atenção às coisas de Deus tem que ser constante. Deve ser constante, né? Então, esses discípulos disseram o seguinte, em verdade que também, é verdade, no verso 22, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Então, por algum momento ali, eles sentiram alguma coisa, né? Por algum momento ali eles foram maravilhados, né? Mas parece que durou pouco tempo. Tem que ser algo constante. Tem que ser algo constante, né? Você tem que estar constantemente meditando e refletindo, buscando ouvir a voz de Deus, na palavra, na pregação, em todas as coisas. Você tem que estar constantemente ouvindo, percebendo a providência de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida. Tem que ser algo constante. Então, eles viram isso, ouviram esse testemunho, mas parece que logo já haviam esquecido. Não mantiveram uma constância. Então, o alimentar espiritual tem que ser algo constante. Quando você se alimenta, você não se alimenta apenas quando você alimento físico. Você não come uma vez por semana. Você não pode comer só uma vez na semana. Você tem que comer todos os dias, um pouco cada dia. Você não pode comer só num dia da semana, só no domingo, uma refeição só que vai valer para o resto da semana. Não existe isso. Cada dia você se alimenta um pouco. Assim é também com o alimento espiritual. Então aqui no domingo, no dia do Senhor, nós ouvimos a palavra, lemos a palavra, né, participamos do culto, somos alimentados. Um banquete espiritual. Mas a segunda-feira você precisa novamente alimentar a sua alma. Na terça-feira também. E assim por diante. Todos os dias. Você precisa do alimento da palavra de Deus. Você precisa ler a palavra. Você tem que ler sozinho, em família, orar, buscar a Deus. Todos os dias sua alma precisa de alimento. Se você não fizer isso, você vai esfriar. O seu coração vai esfriar. É preciso uma constância. Não é só ser ouvinte da palavra, mas procurar experimentá-la, procurar vivê-la dia a dia. Por isso Tiago diz na sua epístola, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você está só no domingo ouvindo a palavra de Deus, participando do estudo, você pode estar enganando você mesmo.
Porque se alguém é ouvinte, o Tiago diz, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então não sejamos ouvintes esquecidiços. Esqueço rapidamente o que foi dito. Não devemos ser assim. Nós devemos que estar constantemente voltados para Deus, voltados para a palavra de Deus. Veja o que diz sobre isso o Salmo 23, 123. Salmo 123. Olha o que diz o Salmo 123. A partir do verso 1, apenas 4 versículos. Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz a fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade, do desprezo dos soberbos. Olha o que ele diz. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Então imagine aqui a situação, os servos e as servas estão olhando para as mãos dos seus senhores, né? Olhando para a mão, possivelmente para receber alguma ordem, né? Então, gesto com a mão, né? Receber alguma ordem, dizer o que é para fazer, né? Os servos estavam ali prontos para se submeter aos seus senhores, mas não apenas isso, é da mão dos seus senhores que eles receberiam o seu sustento, vem da mão deles. Eles estão ali, estão atentos para ouvir e se submeter a eles, mas também para receberem a bênção, né, que eles precisavam, o seu suprimento, seja o que for, vinha das mãos deles. Então eles estavam ali atentos, esperando, né, constantemente. Eles estão focados ali. Então imagine você como servo aqui, nessa época, e você precisa ali se alimentar, você tem filhos, você tem esposa, você está preocupado, você está atento ali, buscando algo do seu servo, do seu Senhor, né? Assim você tem que estar atento a Deus, ao que Deus está fazendo. Você está atento a Deus? Você está atento ao Senhor Deus? Ao Senhor nosso Deus? Seus olhos estão voltados para quem? Para onde? Você está atento a quê na sua vida? Olha para a sua vida. Para onde você está olhando? Para receber algo? Ou para se submeter a quê? Né? Se você está olhando, esperando para Deus, para as mãos de Deus, para dele receber os seus mandamentos, e para dele, somente dele, receber o seu sustento, você está olhando para ele, você está olhando para Deus. E aqui é um olhar constante. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores. É um olhar constante. Então, nós estamos constantemente com nossos olhos voltados para o Senhor, até que tenha piedade de nós, porque nós dependemos dele, somente dele. Então existe aqui uma constância em olhar para Deus, né? Em buscar aquilo que vem somente de Deus. Então você precisa ter uma sensibilidade espiritual, e precisa ser algo constante. Você precisa ouvir constantemente, você precisa estar atento ao Senhor constantemente, você precisa estar atento à palavra de Deus constantemente, você precisa estar atento às obras de Deus constantemente. Você precisa de algo, você precisa que Deus faça algo na sua vida, esteja constantemente olhando para Deus até que Ele tenha piedade de nós, de você. Então, não é olhar uma vez ou outra, não é olhar para a palavra aqui uma vez ou outra, é algo constante, algo constante. A vida cristã é uma vida
de constância. Precisa de constância. Se você não tiver constância na sua vida espiritual, logo você enfraquece, logo você desanima, logo o seu coração esfria. Então, a sensibilidade espiritual exige isso. Você precisa estar sensível, constantemente sensível à voz de Deus. Esses discípulos foi apenas por um momento. Às vezes, por um momento, você pode ser edificado, tocado pela palavra, no culto, apenas por um momento. Mas e depois? O que você vai fazer com isso depois? Depois, quando você chegar em casa, o que você vai fazer com isso? E amanhã, o que você vai fazer com isso? No dia a dia, durante a semana. Você precisa constantemente pregar para si mesmo essa palavra. Constantemente refletir, ruminar, meditar nessa palavra. Constantemente. Então, você está constantemente atento às obras do Senhor? Se você não está, você está com o coração frio, insensível. Então talvez você já tenha experimentado uma sensibilidade espiritual maior antes em sua vida espiritual. Mas pode estar frio agora. Para estes Cristo diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, considera, lembra-te, e arrepende-te e pratique as primeiras obras. Em terceiro lugar ainda, irmãos, um dos deveres espirituais são peso. Aqui em Lucas 24, você notar o verso 33, diz o seguinte: disseram um para o outro, porventura, 33, na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. Então, no verso 32, eles disseram: não nos ardia o coração quando pelo caminho nos expunha, nos falava, nos abria as escrituras. E aí no 33, na mesma hora levantaram-se, tornaram para Jerusalém, acharam congregados os 11, os que com eles estavam. O que eles fizeram? Eles caminharam até Emaús, depois voltaram correndo. Mais ou menos aqui 3 horas de caminhada. Eles voltaram correndo para se encontrar com os discípulos, com os apóstolos. Estavam agora avivados, animados, né? Depois da experiência com Cristo, depois do verso 32, né? Eles estavam animados. Isso está implícito que antes eles estavam desanimados. Antes não havia esse vigor, não havia essa vontade, não havia esse desejo de ir lá para correr, para estar com os outros discípulos ou para se reunir com os apóstolos. Não havia. Depois que se encontrou com Cristo, sim. Cristo fez algo. Vamos lá agora correndo contar o que está acontecendo. Estavam ali agora, né, bem fervorosos agora. Antes não estavam. Eles estavam então cansados, desanimados, frios. Então isso denota aqui que eles que antes não havia então essa urgência, não havia então esse fervor, né? Não havia antes. Então, antes deste encontro, o coração deles estavam frio, desanimados, não havia brilho, não havia fervor, tudo parecia triste, nebuloso, depressivo, né? Apenas isso. Não havia qualquer alegria, qualquer vontade de falar de Cristo, não havia, né? Ainda que eles tiveram essa alegria no passado, neste momento não havia, né? Ainda que eles tivessem experiências grandiosas com Cristo no passado, haviam tido isso, provavelmente, agora não estavam assim. Estavam cansados, esgotados, sem esperança, mesmo não deixando de ser discípulos de Cristo. Então isso que acontece com um crente, um cristão. Quando está com o coração frio, podemos ficar exatamente dessa maneira. Não há alegria, não há dever, não há alegria nos deveres espirituais, não há fervor nos deveres espirituais, não há ânimo em fazer as coisas de Deus, não há ânimo para falar de Cristo, para ir para a igreja, para ler a palavra, para ouvir a palavra, não há ânimo, né? Então, tudo que fazemos, no que diz respeito especialmente à vida espiritual, acaba se tornando um peso. Você já se sentiu assim?
Você está se sentindo assim, com o coração frio, gelado, para orar, para ler a palavra, para ir ao culto? Você está se sentindo assim? Eu creio que era assim que eles estavam se sentindo. Antes, né, de ter essa experiência do verso 32, essa experiência toda com Cristo. É assim que eles estavam se sentindo. Você está se sentindo assim? Agora eu te pergunto também, você já parou para pensar no que Deus pensa sobre isso? O que Cristo pensa sobre isso? Nesse tipo de sentimento? Esse tipo de sentimento de peso ao realizar as coisas de Deus? Note duas coisas importantes sobre isso. Primeiro, note um mandamento de Deus sobre este assunto. Qual é o mandamento de Deus que nós encontramos nas Escrituras? Veja comigo o Salmo 100, por exemplo. Salmo de número 100. Salmo 100. O verso 2. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Servi ao Senhor com alegria. Salmo 2, verso 11. Falando dos governantes, mas se aplica, eu creio, a todos. Salmo 2, verso 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. E vão ter muitos outros textos no Antigo Testamento, também no Novo, que fala disso. Por exemplo, Filipenses 4, verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, a alegria em servir a Deus não é uma opção. É uma ordem, é um mandamento da parte de Deus. Você vai encontrar isso muitas vezes na Escritura. Servir ao Senhor com alegria. Regozijai-vos no Senhor. Sempre, sempre. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então, você sabia que servir a Deus com de coração, quando você não serve, melhor dizendo, a Deus de coração, e você constantemente serve a Deus sem alegria, você está desobedecendo a Deus? Você está desobedecendo este mandamento? Você tem desobedecido este mandamento? Não servido ao Senhor com alegria? Deus tem um desprazer quando nós não o servimos com alegria. Considere isso também. Em segundo lugar, o desprazer de Deus. Tem um texto em Deuteronômio 28. Veja comigo lá, Deuteronômio capítulo 28. Um texto forte, eu creio. E Deus fala sobre isso. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, verso 47. Então, em Deuteronômio 28, nós temos os castigos aqui, as maldições, os castigos de Deus por causa da desobediência. E olha o que diz o verso 47, Deuteronômio 28, 47. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Aí ele vem, assim servirá aos teus inimigos, porque o Senhor enviará contra ti com fome e com a sede, com a nudez, a falta de tudo, sobre teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Ele está falando aqui os castigos que viriam sobre a desobediência do povo de Israel. Por quê? Porque não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Então Deus está falando, estou fazendo tanta coisa na sua vida, e você não tem me servido com alegria e com bondade de coração. Então em Lucas 24, neste episódio que estamos considerando, esse sentimento e atitude desses discípulos agradou a Cristo? Cristo se agradou desse sentimento? Eu creio que não. Olha o que diz o verso 25. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. É uma expressão de reprovação. Então não é algo que agrada a Deus, não é algo que agrada a Cristo. Então Deus reprova. Ele não aceita que nós o sirvamos sem alegria, sem prazer, sem deleite nele.
Cristo ele reprovou os fariseus que adoravam a Deus com mandamentos de homens e o seu coração estava distante de Deus. Os irmãos se lembram, né? Cristo disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ou me honram, em vão, com doutrinas de homens. Seu coração está longe de mim. Então, ainda que você tenha uma doutrina muito bíblica, ainda que você tenha um culto aí correto, bíblico, ainda que tenhamos tudo isso, não vai adiantar se o nosso coração estiver longe dele. Você pode fazer a coisa mais ortodoxa, você pode fazer grandes feitos, se não houver amor, se não houver um coração voltado para ele, não vai adiantar de nada. Ele deseja que nós nos alegremos nele, ele deseja que nós tenhamos prazer nele. Você tem consciência disso, dessa verdade? Né? Nós podemos estar oferecendo a Deus um culto, uma adoração, e ele pode estar chamando essa adoração de vã, ainda que externamente esteja correta. Né? Veja, por exemplo, Isaías capítulo 1. Né? O que Deus diz lá em Isaías capítulo 1, do verso 10 até o 14? Deus fala assim: ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dais ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Do que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Eu já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vocês vêm para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? O que viesses a pisar nos meus átrios? Não continueis trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. As luas novas, os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, Deus diz. Me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Então Deus, ele não tem prazer. O povo estava fazendo culto lá, e Deus havia ordenado tudo isso. E Deus falou: não tenho prazer no que vocês estão fazendo. Não tenho prazer nenhum no que vocês estão fazendo. Vocês estão aí em uma vida errada, em pecado, coração longe de mim. Então não continueis a trazer ofertas vãs. Em Malaquias capítulo 1, uma outra reprovação semelhante. Em Malaquias 1, Deus está reprovando o povo, reprovando os sacerdotes. E ele diz o seguinte: mas vós o profanais. Malaquias 1, verso 12 e 13. Vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isso é, a sua comida, é desprezível. E ainda dizeis: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, o coxo, o enfermo, e assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Então Deus está falando: vocês vêm aqui para realizar os sacrifícios, realizar o culto, e vocês fazem essas coisas e ainda dizem: que canseira fazer esse negócio todo aqui. Que negócio chato, que negócio cansativo, que negócio ruim, que isso? Não acaba logo esse negócio aqui, que não acaba logo isso? Então Deus diz: vocês vêm para me servir e dizem isso, e pensam isso no seu coração. Que canseira servir a Deus, ou que negócio ruim, chato fazer isso. Deus é ofendido com isso, é um insulto a Deus fazer isso. Você sabia disso? Né? Lá em Amós, por exemplo, falando do sábado, né, do dia do Senhor, alguns falavam que não acaba logo o sábado, para que a gente possa lá vender cereal. Por que não acaba logo? Porque se não acabasse logo. Né? E a ira de Deus ia vir sobre eles por causa desse sentimento. Né? Então não há prazer, não há desejo, não há vontade real, verdadeira em servir a Deus, não há alegria. Não há aquela frase do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há. Então, um peso em fazer as coisas de Deus, um peso em querer servir a Deus, para a igreja, ler a palavra, os deveres todos espirituais, um peso. Será que Deus se agrada disso? Será que Deus realmente se agrada disso? Né? Você se cansa das coisas de Deus? Tem canseira? Isso é uma blasfêmia, um insulto contra Deus. Veja o que diz Dr. Martin Lloyd Jones sobre isso. Seu livro Depressão Espiritual. Ele está falando desse assunto, falando sobre o texto de Gálatas, que Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem.
Olha, ouça bem essas palavras. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem. Lembre-se que diz fazer o bem. Temos a tendência de esquecer isso. Dizemos, é sempre a mesma coisa, semana após semana. Essa é a nossa atitude para com a nossa vida, e esse tipo de atitude leva à fadiga. Mas Paulo diz, quero lembrá-los de que estão vivendo a vida cristã. E a vida cristã é uma vida de fazer o bem. Se encararem a vida cristã como uma tarefa monótona, estarão insultando a Deus. O que é a nossa vida cristã? Esta é uma pergunta extremamente importante e com frequência respondemos que é evitar coisas que outras pessoas fazem, que é andar pelo caminho estreito e dizer não a isto e fazer aquilo, e ir à igreja. É uma tarefa imensa, é uma vida muito dura, esta em que nos encontramos. Não seria essa a nossa atitude com demasiada frequência? E a resposta a isso é que estamos envolvidos em fazer o bem. Se viermos a considerar qualquer aspecto desta vida cristã meramente como uma tarefa e um dever, e se precisamos estimular-nos e ranger os dentes para suportá-la, eu diria que estamos insultando a Deus, tendo esquecido a própria essência do cristianismo. A vida cristã não é uma tarefa. Ela é a única vida digna de ser chamada vida. Somente ela é reta, santa, pura e boa. É o tipo de vida que o próprio Filho de Deus viveu. É ser parecido com o próprio Deus na sua santidade. É por isso que eu devo vivê-la. Não é resolver simplesmente fazer um esforço maior para continuar. De modo algum, devo lembrar a mim mesmo que esta é uma vida boa e plena. É fazer o bem. E como eu ingressei nesta vida? Esta vida é sobre a qual eu agora estou reclamando e murmurando e achando dura e difícil. Eu quero enfatizar essa pergunta. Como vocês ingressaram na vida cristã? Aqui estamos, nesse caminho estreito. Como viemos do largo caminho? O que fez a diferença? Essas são as perguntas, e há somente uma resposta. Viemos do caminho largo para o caminho estreito porque o Filho unigênito de Deus deixou o céu e veio a esta terra para a nossa salvação. Ele se despojou de todas as suas insígnias de sua eterna glória e humilhou-se a si mesmo, nascendo como um bebê numa manjedoura. Ele suportou a vida deste mundo por 33 anos. Cuspiram nele e o injuriaram. Espinhos foram enterrados em sua fronte e ele foi pregado a uma cruz para levar o castigo do meu pecado. Foi assim que passei de uma posição para outra. E se eu, alguma vez, por uma fração de segundo que seja, questionar a grandeza e a glória e o milagre e a nobreza desta caminhada na qual estou envolvido, eu estarei cuspindo nele. Fora com tal coisa. Não nos cansemos de fazer o bem. Meu amigo, se você pensa na sua vida cristã com esse espírito de má vontade, ou a encara como uma tarefa, um dever fatigante, volte para o começo. Retroceda até aquela porta estreita pela qual você passou. Olhe para o mundo na sua perversidade e pecado. Contemple o inferno para o qual você estava sendo destinado. E então olhe para frente e reconheça que você está envolvido na mais gloriosa campanha que um homem poderia participar. E que você está trilhando o caminho mais nobre que este mundo já conheceu. Este sentimento, essa atitude de peso, então, irmãos, não glorifica a Deus. Não traz proveito algum para a sua alma. Nós vivemos assim. Não traz. Em Provérbios diz, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Você acha que faz bem? Não glorifica a Deus? Não faz bem nenhum para você. O que devemos fazer então? Devemos clamar a Deus. Você pode dizer, mas o que eu vou fazer então? Clame a Deus. Pare, reflita, medite, busque a Deus, clame a Deus. Só Ele pode mudar essa situação. Nós devemos buscar então a vivificação, o quebrantamento que vem somente dEle. É isso que nós precisamos. O salmista diz, a minha alma está pegada até o pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O salmista diz, estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo
a tua palavra. Depois de cometer pecados, Davi disse para Deus: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então você deseja de forças para prosseguir? Você deseja forças para seguir a Deus, para vencer as lutas diárias? A Escritura diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos da alegria do Senhor. Então que busquemos essa alegria. Busquemos essa alegria. Possamos dizer, como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Possamos dizer: em ti me alegrarei, Senhor, e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E no Salmo 84, verso 1 ao 3, o salmista diz: Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Você sente isso? Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhotes, até mesmo os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. É esse sentimento que você precisa ter no seu coração, clamar para que Deus conceda isso a você. E você possa dizer isso: quão amáveis são os tabernáculos do Senhor, quão amável, glorioso é estar na presença dele. A minha alma desfalece pelos atos de Deus. Minha carne clama pelo Deus vivo, a sua carne clama pelo Deus vivo. Você anela isso, anela, deseja estar com Deus, com Cristo, com o seu povo. Você anela estar com Ele. Ele deseja se alegrar com o seu povo. Ele deseja que você se alegre com Ele. Cristo deseja que você ande com Ele. Ele deseja isso. Ele deseja cear com você. Ele deseja entrar na sua vida mais e mais. Dominá-la completamente para que você experimente a verdadeira alegria. É isso que Ele deseja. Se você está cansado dessa falsa alegria passageira que o mundo te dá, Cristo pode te dar uma alegria maior. Então, corra para Ele. Vá até Ele. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Em Apocalipse 3 ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Cristo está constantemente batendo diariamente na sua porta, na sua vida, no seu coração. Se você ouvir a sua voz, se você for sensível à voz dele e você abrir, ele vai entrar para cear com você. Cristo deseja isso para o seu povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você ouvirá a voz de Cristo? Você ouvirá o que o Espírito diz às igrejas? Ouça e seja vivificado. Ouça a voz de Cristo e seja vivificado. Foi isso que Cristo fez. Ele chamou Lázaro. Lázaro foi vivificado. Precisamos, irmãos, ser vivificados. Em nome de Cristo. Precisamos. Agora, se Cristo, próprio Deus, não tem prazer no coração frio do seu povo, o que dirá então daquele que nunca teve o seu coração regenerado? Nunca teve um coração alcançado por Cristo. Nunca teve o coração transformado, regenerado pelo Espírito. O que dizer então desse? O que dizer dos pecadores que nunca vieram a Cristo? Pedro diz na sua epístola: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Se o caso é esse, que Deus não tem prazer nesse coração frio, e aqueles que o coração ainda nunca foi, na verdade, regenerado. Mas até estes, Ele também chama, porque Ele é misericordioso, porque Ele é benigno. Ele chama até estes, a todos, Ele convida a todos os pecadores, sem exceção, a virem até a fonte de salvação, a fonte de verdadeira alegria, de verdadeiro prazer. Ele chama a todos. Ele diz
Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isaías 55. Você virá a Cristo? Você o receberá? Venha e se deleite nele. Venha e encontre descanso para sua alma nele. Venha a ele. Hoje é o dia da salvação. Então, que possa ser dito de todos nós, possa ser dito daqueles que não conhecem a Cristo, que hoje veio a salvação a esta casa, que hoje veio salvação para esta vida, aqueles que não conhecem ainda a Cristo Jesus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude para que sejamos então libertos desse coração frio e nos voltemos para Ele, porque Deus não tem prazer nessa atitude do seu povo. Deus ele não sente prazer nesse coração frio. Ele diz para você, ó nécios, tardios de coração, para crer nas minhas promessas, para crer na minha palavra, para crer de coração mesmo no meu evangelho. Volte-se para Cristo, só Ele pode despertar a sua alma. Então a nossa oração deve ser como a de Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Aviva-nos, vivifica-nos segundo a tua palavra, Senhor. Essa tem que ser a sua busca, a sua oração diária, para que Deus seja glorificado na nossa vida e nós encontremos então verdadeiro ânimo, alegria, algo duradouro, espiritual, verdadeiramente bíblico, que glorifica a Deus e traz um bem, né, para a nossa alma. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, em nome de Cristo. Amém. Vamos orar, então, neste momento, rogando a Deus a sua misericórdia. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, neste momento. Pedimos, ó Deus, perdão pelas nossas falhas, nossos erros. Queremos te pedir perdão, Senhor, especialmente pela nossa frieza espiritual, ó Deus. Pela nossa fraqueza, Senhor, pelo nosso desânimo. Ó Deus, queremos te pedir perdão por aquilo que não agrada ao Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Cristo. Perdoa, Senhor, a nossa insensibilidade espiritual. Perdoa, Senhor, a nossa falta de alegria em Ti. Perdoa-nos, ó Deus, por não confiarmos em Ti como deveríamos, nas Tuas promessas, e não nos submetermos à Tua palavra, Senhor, como deveríamos, ó Deus. Senhor, perdoa-nos. E ajuda o Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu povo. Concede da Tua graça, concede da Tua bênção, concede da Tua misericórdia em nossas vidas e vivifica-nos pela Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos, precisamos de Ti. Visita o Teu povo, Senhor. Visita a Tua igreja, Senhor. Visita os nossos irmãos em Cristo, Senhor. Ó Deus, abençoa todos aqueles que participam, Deus, neste culto, aqueles que não puderam participar também. Meu Deus, em nome de Jesus, visita-nos, ó Deus, ajuda-nos. Ó Senhor, fortalece-nos a nossa fé, aumenta-nos a fé, Senhor. Meu Deus, abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos. Concede a nós, ó Deus, um coração sensível, um coração, ó Deus, voltado para Ti, um coração, ó Deus, entregue a Ti, um coração sincero, que possamos Te adorar, Senhor, cultuar o Teu nome, com o coração voltado para Ti somente, ó Deus. Senhor, abençoa as nossas vidas, ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor, todos os nossos irmãos em Cristo, toda a Tua igreja, Senhor, em todos os lugares. Aviva, ó Deus, a Tua obra, Senhor, aviva a Tua obra no decorrer dos anos. Isso te pedimos, ó Deus. Visita-nos, ó Deus. Ó Senhor, visita o Teu povo. Meu Deus, esperamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti. Te pedimos então, ó Deus, cumpre as Tuas promessas. Dá-nos do Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cheios do Teu Espírito, sermos dominados pelo Teu Espírito. Que Cristo, ó Deus, viva em nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Ó Senhor, ó se Tu fendesses os céus, ó Deus, e descestes para fazer notório o Teu nome. Lembra, ó Deus, o Teu povo.
não considera, Senhor, os nossos pecados, mas considera Cristo que morreu por nós, ó Deus. E nele, somente nele, ó Deus, nós te oramos, nós te rogamos, nós te suplicamos. Abençoa verdadeiramente o teu povo, Senhor. Ó Senhor, o nome dele, o nosso mediador, Cristo Jesus, nós oramos, ó Deus, te louvamos, pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos, Senhor, que consigamos te obedecer e viver este evangelho, Senhor, de modo digno, ó Deus, de modo digno, que o teu nome venha a ser glorificado pelo nosso viver, Senhor. Ó Senhor, tira do nosso meio então toda melancolia, tristeza, depressão, ó Deus, e concede-nos, ó Deus, a alegria que vem do Senhor. A alegria é a nossa força, que seja dito do teu povo aquilo que está escrito em Pedro, uma alegria indizível e cheia de glória. Sim, ó Deus, que essa alegria indizível faça parte de nós, a vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus. Que nós regozijemos no Senhor, sempre, ó Deus, segundo diz a tua palavra, para que teu nome seja, então, glorificado. Deus, perdoa o nosso coração frio, Senhor, a nossa indiferença, e ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, em nome de Cristo Jesus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Concede ao teu povo uma boa semana, Senhor. Livra de todo mal. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, Deus. Amém.